E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Pessoal, nossa aula de hoje é sobre dilatação térmica linear. Então não esqueça de ativar o sininho, galera, porque vai vir as próximas dilatações, a superficial, a volumétrica e a dilatação dos líquidos. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você ter as notificações das próximas aulas. E não esqueça de compartilhar essas aulas, galera, para o canal poder crescer e ter boas aulas aí de qualidade para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá para a aula. Então, galera, dilatação térmica. A primeira dilatação que nós vamos ver tem duas: dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. A gente vai ver hoje a dilatação térmica dos sólidos. Bom, o que é uma dilatação, galera? Porque quando eu esquento um corpo, ou eu esfrio um corpo, né, no esquentar ele aumenta, no esfriar ele diminui. Isso ocorre por causa da amplitude de vibração das moléculas, né, de um sólido. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui um corpo a uma temperatura mais baixa, T1, onde a T2 é mais alta que a T1, certo? E nesse caso aqui, a amplitude de vibração desse corpo é uma. Ele tem uma energia térmica, né, cara? Lembra? O que é temperatura? O grau de agitação das moléculas. Então, ele está agitado de uma certa maneira. Se eu forneço energia para eles na forma, né, vamos colocar assim, de calor, o que acontece? Esse grau de agitação aumenta, ou seja, essa amplitude de agitação aumenta. Se ela aumenta, precisa de mais espaço entre as moléculas para isso, porque ele vai ficar o quê? Vai ficar assim, mais ou menos desse jeito, ó. Aqui está uma certa temperatura, certo? E aí, quando eu forneço energia, o que acontece? Essa temperatura aumenta. Se essa temperatura aumenta, essa amplitude de agitação, né, de vibração das moléculas aumenta. Então, ela vai precisar de mais espaço para vibrar. Antes ela estava assim, agora ela está assim. Então, essa amplitude de vibração dela aumenta. Logo, se aumentar de todas as moléculas, você coloca aí o corpo dentro de um forno para poder aquecer uniformemente esse corpo, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele vai aumentar de tamanho. Então, o que é a dilatação em si? Dilatação térmica. Aumento da amplitude de vibração das moléculas de um sólido com aumento da temperatura. Então, galera, nós temos aqui, ó, três dilatações de sólidos: a linear, a superficial e a volumétrica. A linear, como o próprio nome está dizendo, em linha, uma dimensão. A superficial, em duas dimensões, uma superfície. E a volumétrica, em três dimensões. Hoje a gente vai ver a dilatação linear. Então, galera, dilatação linear. Como o próprio nome está falando, dilatação em linha, ou seja, vamos supor que eu tenho aqui a minha caneta e ela vai dilatar uma barra, e ela vai dilatar, quando eu aquecer ela vai dilatar o quê? No comprimento. Só que aí, galera, o que acontece? A dilatação linear, tanto com a dilatação superficial, todo o corpo, quando ele é aquecido uniformemente, ele dilata nas três dimensões. A gente vai considerar somente a linha, o comprimento. Se você pegar aqui a minha caneta, por exemplo, né? Vamos supor que aqui é uma barra de metal. Se eu dilatar ela, ela vai dilatar no comprimento. Só que também vai dilatar onde? Na espessura. Vamos colocar desse lado de cá. Na espessura. Só que se você olhar a espessura dela, ou seja, a largura e a altura da minha caneta, ela é várias vezes, se eu colocar aqui, ó, medir, ela é várias vezes menor. Então a dilatação da espessura da barra, no caso da minha caneta aqui, vai ser o quê? Vai ser muito pequena em relação ao quê? Ao comprimento. Então quando nós falamos de dilatação linear, ela dilata nas três dimensões, mas a gente vai considerar somente a maior dimensão, que no caso é o comprimento da barra ou do fio. Então, galera, dilatação térmica linear. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma barra presa numa parede e de comprimento L0 a uma temperatura T0, tá? A temperatura ambiente, por exemplo, uma barra, vamos supor, de ferro. E o que eu fiz? Eu aumentei essa temperatura para a temperatura T1. E aí, quando eu aumentei essa temperatura, o que aconteceu com o comprimento da barra? Ela aumentou, certo? Só de um lado, porque ela está presa na parede, ok? Então ela aumentou. Bom, se eu aumentar mais ainda a temperatura para T2, que a temperatura T2 é maior que a T1, que é maior que a T0, tá vendo aqui?
Então, o que aconteceu com a barra? Ela aumentou mais ainda. Ô, Kelson, mas por que que isso acontece? Aumentar mais ainda a temperatura? Bom, pela lógica. Se você aumentar mais a temperatura, o que que acontece? Lembra da amplitude de vibração das moléculas? Ela vai aumentar mais, ou seja, vai dilatar mais. Então, o que que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, que a nossa dilatação, que é o ΔL, né, variação de comprimento ΔL, a nossa dilatação ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então você teve aí duas variações, uma variação ΔT1 e uma variação ΔT2. Aqui eu tive uma variação pequena e aqui eu tive uma variação de temperatura que é grande. E a gente viu que quanto maior a variação de temperatura, mais ela dilata. Outra coisa aqui, peguei a mesma barra que nós tínhamos lá, né, a temperatura T0, e essa barra eu fiz o seguinte, eu aumentei a temperatura dela, igual eu fiz lá na outra lá, peguei uma temperatura T e aumentei para uma temperatura T0, ok? E aí o que aconteceu? Ela também dilatou, ela dilatou isto daqui, então eu tive uma variação de temperatura aqui, ΔT, e aí eu tive uma variação de comprimento. Bom, essa barra tem um comprimento inicial L0. Eu peguei a mesma barra, feito o mesmo material, só que se você perceber, essa segunda barra aqui ela é um pouquinho maior, ou seja, o comprimento inicial dela é maior que o comprimento inicial da outra. Se eu aquecer na mesma variação de temperatura, o que vai acontecer com a barra? Ela vai dilatar mais, porque essa barra tem um comprimento inicial maior. Vamos pela lógica aqui, galera. Bom, se eu tenho um comprimento maior, eu tenho mais matéria, eu tenho mais moléculas. Quando eu aqueço a mesma variação de temperatura, o que acontece? Essas moléculas da barra maior vão precisar de mais espaço para dilatar. Se elas vão precisar de mais espaço para dilatar, então a dilatação da barra maior é maior que a dilatação da barra menor. E aí, o que a gente conclui? Nós concluímos o seguinte, que a dilatação ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra. Então, a dilatação ela é diretamente proporcional à variação de temperatura e diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra. Bom, vocês lembram que eu falei que essa barra a gente colocou como se fosse uma barra de ferro? Ah, beleza. Agora, Kelson, e se for de outro material? Então, a gente tem que cada material tem uma dilatação diferente. Então, nós temos aqui uma tabelinha, tá aqui a minha tabelinha, certo? Essa tabelinha está mostrando o que para a gente? Está mostrando o seguinte, que você tem algumas substâncias aqui que têm os coeficientes de dilatações diferentes. O que é esse coeficiente, Kelson? Esse coeficiente é o quanto que aquele material dilata, que aquela substância dilata. Então, quanto maior esse coeficiente, que a gente chama de alfa, maior vai ser a dilatação daquele material. Então, por exemplo, o chumbo é 2,7 × 10⁻⁵. O ferro, 1,2 × 10⁻⁵. Então, quer dizer, que o ferro ele dilata menos que o chumbo. Quanto maior esse valor, mais aquela substância dilata. Então, o que, que nós concluímos? Que a dilatação ela é o que? Diretamente proporcional ao tipo de substância alfa, certo? Que é o nosso coeficiente de dilatação linear. E aí nós montamos a nossa equação de dilatação linear. A nossa equação é a dilatação linear de um material, de uma barra, de um fio, depende do comprimento inicial, depende do tipo de material que é feito a barra e depende da variação de temperatura que você, né, colocar aí nessa barra, ok? Bom, essa equação a gente pode fazer ela de uma outra maneira. Bom, se você perceber aqui, eu tenho que a dilatação é LO vezes alfa vezes ΔT. Essa aqui é só essa parte da variação da barra. Ah, e se eu quiser, por exemplo, o comprimento final da barra? Eu tenho uma outra equação também, que a gente, né, coloca aqui. É a mesma equação, mas para poder facilitar alguns cálculos nossos, que é esse aqui, quer ver? Nós temos que o comprimento final é igual ao comprimento inicial que a barra tinha anteriormente, mais o tanto que ela dilatou. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, esse ΔL não é LO alfa ΔT? Então, vamos substituir ele aqui. Tá aí, substituir. Bom, nós vimos o seguinte, toda vez que você tem a mesma variável
nos termos, eu posso fazer o quê? Eu posso evidenciar. Então, aqui eu tenho a evidência do LO. O LO, que é o comprimento inicial, aqui eu tenho o LO nesse termo da nossa expressão aqui. Então, eu evidencio, aí vai ficar LO dividido por LO, 1, mais essa expressão toda dividido por LO, alfa vezes delta T. Tá aí uma expressão para você calcular também o que? O comprimento final da barra. Então, pessoal, vamos para um exercício? Bom, pessoal, já que a gente está falando de dilatação, vão se inscrever no canal, vão dilatar esse número de inscritos aqui do canal e não esqueça de dar o joinha e compartilhar também, galera, com outras pessoas esta aula e as aulas do canal, para o canal poder crescer, ok? Então, galera, esse exercício é da Mackenzie de São Paulo, né? Ele fala o seguinte: o gráfico adiante nos permite acompanhar o comprimento de um haste metálica em função de sua temperatura, que o comprimento em função da temperatura. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui esta haste vale. Então, pessoal, vamos colocar aqui o seguinte: o que nós temos nesse gráfico? Nós temos o comprimento, que ela sofre com o aumento da temperatura. Beleza? Esse θ quer dizer o quê? Temperatura. Alguns livros usam θ, outros livros usam T maiúsculo, ok? Qual a informação que está passando para a gente? Ele está passando a seguinte informação. Nós temos aqui a temperatura inicial, logo nós temos aqui o comprimento inicial. Nós temos a temperatura final, logo nós temos o comprimento final, ó, certo? Nesse ponto aqui. Beleza? Então, o que nós temos aqui, então? A variação de temperatura, ΔT, e eu tenho a variação de comprimento. Bom, tem a variação de comprimento, tem o ΔL, pronto, acho o meu alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. É o alfa que ele está querendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou jogar na minha equação de dilatação. Então, jogando a minha equação de dilatação, eu tenho aqui, ó, 0,02 metros de dilatação. E aqui eu tenho, na minha temperatura, de 20 a 120, 100. Galera, antes da gente fazer qualquer cálculo aqui, o mais fácil, vamos colocar assim, é eu passar esse número para notação científica, tá? Porque se você for olhar, as nossas respostas estão todas em notação científica. Então é interessante a gente passar todos os números para notação científica. Então vamos lembrar um negócio de notação científica? Então vamos lembrar uma coisa de potência de 10, melhor falando? Então vamos supor que eu tenho um número aqui, 4. Ok? Tem 4. E vou colocar o mesmo 4 aqui. Bom, vamos lembrar o seguinte. Quando eu ando, que a vírgula do 4 está aqui, né? Quando eu ando com a vírgula do 4 para frente do número, vou colocar assim, para a esquerda, para frente do número, ok? Se eu andar aqui, por exemplo, 2 casas para frente do número, aí eu tenho que colocar uma potência de 10 com o número de casas que eu andei. Só que nesse caso é uma potência de 10 o quê? Com expoente positivo, tá? Se eu pego a mesma coisa aqui, esse ponto aqui, certo? Que é a minha vírgula, e ando 2 casas para trás do número, né? Aqui, ó. Então, vou colocar aqui. E aí, o que eu faço? Eu coloco a base 10 com expoente o quê? Negativo, que foi o número de casas que eu andei, tá? Então, vamos lembrar aqui o seguinte. Para frente do número, você coloca o expoente positivo. Para trás do número, você coloca um expoente negativo. Então, no nosso caso aqui, esse númerozinho aqui, tá vendo? 0,02, como que eu colocaria ele em notação científica ou em potência de 10? Então, eu vou andar 2 casas para trás do número. Aqui, ó, 1, 2. Então, esse número vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. Beleza. Se você quiser passar também o 100, bacana. Então, vou passar o 100 também. Então, o 100 aqui ficaria como? Eu vou pegar o ponto aqui, né? Que seria a vírgula. E vou andar 2 casas vezes 10 para frente do número, né? Ao quadrado, graus, Celsius. Belezinha? Agora, vamos colocar na nossa equação ali.
ΔL vale quanto? 2 vezes 10 a menos 2. Então, o L inicial vale quanto? 4 metros. O alfa eu não tenho, é o que eu quero. E o ΔT é 1 vezes 10 ao quadrado. 4 vezes 1 dá 4. Eu vou passar esses valores aqui para lá, dividindo. 2 dividido por 4 dá meio. Não é assim? 10 a menos 2 dividido por 10 ao quadrado, então menos 2 menos 2 dá menos 4. Só que aí o que acontece, galera? Acontece o seguinte, aqui nas nossas respostas, se você for ver, não está menos 4, está aqui. Provavelmente essa é a resposta C, menos 5. Aí entra de novo aquela nossa revisãozinha de potência de 10. O que eu faço? Ando com a vírgula para trás do número. Então eu faço aqui, ó. E aí eu coloco menos 1. Andei para trás, menos 1. Andei para frente, né? Mais 1 seria o caso. Então, o nosso resultado é alfa é igual a 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, já sabe que a resposta é letra C, né? Mas muita gente pode estar perguntando, né? O que é esse grau Celsius a menos 1? Esse grau Celsius a menos 1 é a unidade de medida de alfa, que é o nosso coeficiente de dilatação linear. Como é que eu acho? Como é que eu sei que é isso aqui? Então, vamos fazer uma análise dimensional? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou isolar o alfa. Tá aí, isolei o alfa. E aí eu quero saber qual a análise, né? Qual a dimensão do alfa, qual a análise dimensional aí, né? Então, vamos fazer aqui o seguinte, como eu quero saber a análise dimensional, eu faço colchetes em todos aqui. Eu estou falando o quê? Que eu estou fazendo uma análise de dimensão, né? A unidade de medida. Qual a unidade de medida de ΔL? ΔL geralmente a gente coloca aqui em metros, né? Sistema internacional. Então aqui vai ficar alfa metros sobre o LO também é dado em metros, né? O ΔT, geralmente aqui pra gente, a gente vai usar graus Celsius, mas poderia ser graus Fahrenheit, Kelvin. Você pode simplificar metro com metro. E aí você vai achar o quê? 1 sobre graus Celsius. E 1 sobre graus Celsius, você inverter a base, você troca o sinal do expoente. O expoente aqui é 1, né? Graus Celsius elevado a 1. Então, o nosso alfa vai ficar assim. Então, o nosso alfa, a unidade de medida dele é graus Celsius a menos 1. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido a aula até aqui. Agradeço muito para vocês. Pessoal, não deixe de compartilhar essa aula e as outras aulas aqui do canal, para o canal poder crescer e vocês terem a aula de boa qualidade. Então, galera, até a próxima aula. Espero vocês, hein?